Olá! Nós já dissemos aqui que cada tipo de teste do novo coronavírus tem um período ideal para ser realizado, né? O teste sorológico, que pesquisa a presença de anticorpos, por exemplo, deve ser realizado a partir do 8º dia desde o início dos sintomas da doença. Nesse caso, o teste avalia se aquela amostra de sangue é reagente a dois tipos de anticorpos, o IgM e o IgG. A presença desses anticorpos vai indicar que a pessoa teve contato com o vírus e em qual fase a doença se encontra. Mas, para a infectologista Carolina Ali, o comportamento dos anticorpos na Covid-19 tem se mostrado diferente de outras infecções. Veja a explicação para isso na terceira parte da nossa entrevista. O comportamento dos anticorpos na Covid-19, ela é um pouco diferente de outras infecções que nós estamos acostumados, tá? Para a Covid-19, o que tem se observado é que os anticorpos, a fração IgM e a fração IgG, elas podem surgir juntas, elas podem surgir ao mesmo tempo, já nos primeiros dias de sintoma. Esse conceito de que a presença do IgM significa a fase aguda, ou seja, a fase em que eu transmito o vírus, e que a presença do IgG seria a fase tardia, a fase em que eu não mais transmito o vírus, isso não é válido para a Covid-19, certo? Isso é válido para outras doenças que nós estamos habituados a trabalhar, mas para a Covid-19, o que os primeiros estudos têm mostrado é que as frações IgM e IgG, elas podem surgir juntas, podem surgir nos primeiros dias de sintoma, e que a fração IgM, ela pode durar por um tempo prolongado, ela pode durar por até 30 dias ou um pouco mais. Já estamos estabelecendo que a transmissibilidade do SARS-CoV-2 acontece nos primeiros 9 dias de sintoma. Como eu estou falando que o IgM pode durar até 30 dias, eu posso ter IgM numa fase que não é mais a fase aguda. E eu disse também que o IgG ele pode surgir precocemente, então eu posso ter um IgG nos primeiros dias de sintoma, na fase em que eu estou transmitindo. E eu ainda vou acrescentar uma outra informação, que pelos testes rápidos de anticorpos, numa fase inicial, a probabilidade de eu encontrar a fração IgG é maior do que a probabilidade de eu encontrar a fração IgM. Então, quando eu estou diante de um teste rápido com um IgM positivo e um IgG negativo, existe uma grande probabilidade de se tratar de um teste falso positivo. Já que eu disse que a possibilidade maior é de eu encontrar a fração IgG e não a IgM. Certo? Então, nessas situações do IgM positivo e IgG negativo, é muito interessante eu repetir esse teste depois de certo tempo para observar essa viragem dos anticorpos. Porque nessa situação, se depois de 10, 14 dias o IgM some e aparece o IgG, sim, eu posso concluir que eu tive o SARS-CoV-2, que eu tive a infecção. Agora, se esse IgM continua positivo e não apareceu a fração IgG, provavelmente eu estou diante de um teste falso positivo. Então, para ver se eu entendi. Então, o IgM, ele identificaria a fase inicial da minha contaminação. O IgM, ele tem uma duração no organismo mais curta do que o IgG. Por isso, esse conceito de que o IgM é fase aguda e o IgG é fase tardia. O IgG, ele pode ser detectado no organismo de um indivíduo por meses e talvez anos. A gente ainda não sabe por quanto tempo na infecção do SARS-CoV-2 a gente vai encontrar IgG na corrente sanguínea do indivíduo, mas a gente estima que seja meses ou anos. Já o IgM, ele é menos duradouro. Por isso, esse conceito de fase aguda ou fase crônica. Mas eu vou destacar de novo que os dois podem surgir juntos na infecção do SARS-CoV-2,
tá? Vitor, não me assusta essa confusão que você fez aí. A gente vê vários médicos, pesquisadores, divulgando essa informação da Covid-19, tá? A gente vê publicações de outras universidades, a gente tem visto médicos falando isso. Por quê? Afinal de contas, a gente não tem tanta pesquisa, assim, né, em SARS-CoV-2 por enquanto. Então, essas informações que eu estou te dando são de pequenos estudos, certo? E nós estamos contaminados pelo conceito das outras infecções que a gente está habituado a lidar com a pesquisa de anticorpos. Então, vamos lá. No teste rápido que eu faço na farmácia e tem 2 pontos, né? Eu ponho o sangue lá e aí tem 2 pontos, que um ponto, então, é o IgM e outro é o IgG, não é isso? Depende. Existem alguns testes rápidos que não fazem essa diferenciação de IgM e IgG, que ele pode me dar a fração total de anticorpos que são medidos. Nós estamos falando de IgM e IgG, mas existe também IgA, existem outras frações de anticorpos que podem ser pesquisadas, certo? Então, alguns testes rápidos, por já entender que não há benefício nessa diferenciação de IgM e IgG, que eles têm, alguns testes a gente não consegue fazer essa identificação. E existe, inclusive, um benefício de eu não fazer essa identificação. Por quê? Se eu estou identificando anticorpos totais, a sensibilidade total do meu teste vai ser a soma da sensibilidade da identificação do IgM mais a sensibilidade da identificação do IgG. Então, quando eu não faço essa diferenciação, eu tenho uma probabilidade maior de identificar a pesquisa de anticorpos, seja lá qual for. Mas então, se identificar ou um ou outro, ou IgG ou IgM, isso quer dizer o quê? Que o nosso comportamento vai ser o mesmo. Primeiro, esse indivíduo tem sintoma? Se ele tem sintoma, ele deve procurar um médico para seguir as devidas orientações. Se ele é um indivíduo assintomático, como a gente não consegue identificar se ele ainda está na fase de transmissão, nós vamos orientar que esse indivíduo permaneça longe das suas atividades em isolamento domiciliar, a princípio por 7, 10 dias, certo? Então, essa vai ser as condutas geradas pelo resultado dos exames, certo? A gente não pode utilizar, Vitor, a gente não pode concluir essa questão de que se foi IgM que ele está transmitindo, se foi IgG que não está transmitindo mais, tá? Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é que, não só do Ministério da Saúde, como do CDC, né, o órgão americano, de outras instituições internacionais, um indivíduo assintomático que realizou um teste, seja um teste rápido, seja um teste sorológico de laboratório, e que veio com anticorpos positivos, seja ele IgM, IgG ou os dois, a conduta vai ser a mesma, isolamento domiciliar por 7 a 10 dias, tá? E nesse período observar a presença o início de sintomas, observar seus contatos. No caso, quando é recomendado repetir o exame? Pela maior probabilidade de um IgM reagente demonstrar um falso positivo, quando eu estou diante do indivíduo que realizou um teste e foi observado somente a fração IgM, seria interessante repetir esse exame depois de 10 a 14 dias para observar a viragem sorológica. Então, nessa situação, para um maior esclarecimento do caso, seria interessante a gente repetir esse exame. Mas eu vou destacar que os testes, a indicação dos testes, ela é feita exclusivamente para indivíduos sintomáticos, tá? Então, no indivíduo sintomático que realizou um teste e veio só uma fração IgM, para eu ter certeza dessa confirmação diagnóstica, seria interessante eu repetir. Quando eu estou fazendo os testes no indivíduo assintomático, eu estou realizando inquérito sorológico,
tá? Então, não haveria um benefício tão grande para esse indivíduo de repetir esse exame. O benefício maior da realização de exames é no indivíduo sintomático. No indivíduo assintomático, quando eu realizo o exame, eu estou fazendo, na verdade, um inquérito sorológico. Eu estou preocupada não com aquele indivíduo, eu estou preocupada com a comunidade. Eu estou tentando entender a circulação do vírus naquela região. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações.